Meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Eu peço que você abra sua Bíblia, então, em Gênesis 1, 28. O texto base dessa noite, nós temos falado que Deus te quer próspero. Então, enquanto você abre a sua Bíblia, eu não... dessa vez, se você acha na sua Bíblia, nós hoje temos o privilégio, como fazemos, de celebrar a ceia do Senhor. Então, para nós, esse é um momento de celebração ainda maior. E nessa noite, como falei anteriormente, continuamos a série Deus te quer próspero. Sendo assim, abra em Gênesis 1, verso 28. Dia de ceia, as crianças estarão conosco, então fiquem tranquilos, tá? Elas não incomodam. Só não deixa vir aqui para frente, porque aí tem câmera, tem algum monte de coisa aqui, pode ser... As crianças passam aqui de baixo, pode acontecer algum acidente. Então, controle o seu filhinho aí com você, que é uma bênção. Gênesis 1, 28, então, dados os recados paroquiais, diz o seguinte: Então Deus os abençoou e disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Amém? Feche seus olhos. Deus querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a partir dela a gente extrai, Senhor, poesia. E a gente ouve uma canção que diz que é meu, somente meu, todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. Nos dá a sensação, a certeza e a convicção de que há um Deus que cuida da gente. Esse mesmo Deus que nos deu a sua palavra, a qual nós já cantamos, nós já entoamos, nós já lemos agora, queremos, Senhor, a partir dela, extrair o alimento espiritual que vem de Ti para os nossos corações e que ele cause não só o preenchimento do nosso ser, mas de fato transformação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, hoje eu não vou contar uma história no começo, mas eu queria começar com a definição do que é trabalho. Então, o tema desse sermão é trabalho e virtude. Por que trabalho e virtude? Porque se Deus te quer próspero, existe uma relação muito clara e muito óbvia, e como eu disse no domingo passado, às vezes o óbvio precisa ser dito muitas vezes. Se você só tem condições de ser próspero, falando disso financeiramente, se você trabalha. Eu sei que você pode achar que, vendo alguns grupos religiosos, algumas organizações religiosas, que não são igrejas, vão dizer, olha, você vai ser próspero se você trabalhar. Não tem outra maneira de você conseguir prosperidade financeira se não for através do trabalho justo, honesto e que glorifica a Deus. Trabalho, então, é um conjunto de atividades que são produtivas ou criativas que o homem exerce para um determinado fim. Ou seja, nós, como seres humanos, quando Deus nos cria, Ele nos dá uma tarefa. A essa tarefa, Ele chama trabalho. Há ainda uma outra definição que diz que é uma atividade profissional regular pela qual nós somos assalariados ou remunerados ou, trocando em miúdos, a gente ganha dinheiro. Então, o trabalho ele serve para quê? Ele serve para que nós tenhamos uma maneira de sustentar a nossa existência. O trabalho, na perspectiva divina, meus irmãos, ele é mais do que isso. Mais ainda do que o meio de sustento, o trabalho é uma expressão do caráter de Deus em nós. Então, se você não trabalha, e aí, claro, eu preciso conceituar o trabalho a partir do dicionário e dizer a você que trabalho é toda atividade produtiva. Tem gente que acha que trabalha, mas não trabalha, e tem gente que acha que não é trabalho, mas trabalha. Por que isso? Porque normalmente, para você, irmã, que é dona de casa, geralmente vem essa pergunta, com perdão da expressão, desnecessária. Eu ia usar outra expressão, mas eu não posso, tem que tomar cuidado. Geralmente se pergunta o seguinte, você faz o quê? Eu sou dona de casa. Não, mas profissionalmente, você faz o quê? Não é assim? Qual é a sua profissão? Eu sou dona de casa, mas dona de casa? Até um tempo atrás era do lar. Deixa eu dizer uma coisa para você que de repente caiu na besteira de fazer essa pergunta e reforçou o conceito. Fica um dia na sua casa cuidando da casa. Só um.
Não precisa ser muito, um dia só. Do acordar, de ter que fazer café da manhã, de ter que cuidar de menino, cuidar de louça, cuidar de almoço, fazer um monte de coisa, arrumar a louça do almoço, lavar tudo, guardar tudo, cuidar de menino e vai e volta. No final do dia, essa rotina extenuante, ela foi produtiva. Isso é trabalho. Mas tem gente que hoje fica sentado na frente de um computador, apostando online e diz ainda que é trabalho. Então, o trabalho, ele perdeu um pouco o conceito. Diga, então, para você mesmo, trabalho é uma atividade produtiva. Deus é produtivo. Quando a gente lê em Gênesis 1:21, o trabalho é algo que vem instituído por Deus. Deus é quem inventa esse negócio de trabalho. Deus, ele traz o trabalho para o homem antes mesmo de lhe dar uma mulher. Eu acho que ele já estava preparando a gente. O trabalho vai ser puxado. Então você vai ter uma auxiliadora que vai te ajudar. Glória a Deus por isso. O homem que acha uma mulher ajudadora, auxiliadora, ele de fato tem descanso. Mas se for igual a gotejadeira, se for rixosa, graças a Deus na nossa igreja não tem isso, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos profetizar, né, irmão? Glória a Deus. A condição do homem no Éden, se você puxa a sua Bíblia um pouquinho para Gênesis 2:15, é de que o homem ele está sempre envolvido numa atividade. Gênesis 2:15 você vai ver o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo, cuidar dele, tomar conta dele, fazer algo a respeito. O homem não foi feito para ficar sem fazer nada. Aí eu vou fazer um parêntese, tá? Não está nem no script. Irmã, se o seu marido chegou do trabalho cansado em casa, deixa ele ficar 10 minutos na caixa do nada. Quieto. Não precisa nem ficar na frente da televisão, não. 10. 10 é o suficiente para ele se recuperar. Mais de 10, aí a senhora fala, opa, bora. Porque o homem não foi feito para ficar sem fazer nada. Ele tem que ter o descanso, que é uma outra conversa para uma outra oportunidade. Mas o fato é que o trabalho, ele demanda um gasto de energia e ele requer com que nós estejamos em atividade. Não existe trabalho parado. Deus trata o homem como um ser trabalhador. E é engraçado, porque até alguns anos, ser um trabalhador era um elogio para um homem. Acho que talvez na época que eu era criança, ali na década de 90, final de 80, um homem que era dito que ele era um trabalhador, isso era um elogio muito grande. Talvez um dos maiores elogios para um homem era de que ele era um trabalhador. Se de repente é dessa época, você ia na casa, né, da pretendida, e o maior elogio que o pai dela podia fazer para você era de que você era um homem trabalhador. Então o trabalho ele faz parte da nossa constituição, porque Deus institui e ele nos faz seres que trabalham. O trabalho deve honrar aquele que nos criou e nos uniu, e nos instituiu. Os relacionamentos, então, meus irmãos, dentro do âmbito do que se refere ao trabalho, eles refletem a glória de Deus na sua justiça, no cuidado e na equidade. Como então nós vamos pensar o trabalho para nós como uma virtude? Dito que virtude é uma qualidade que nós temos. Como o trabalho então pode ser algo qualitativo para as nossas vidas? Bom, eu vou precisar que você passeie na Bíblia comigo então. Abra sua Bíblia em Colossenses 3, 23 e 24. A primeira maneira com a qual nós podemos trazer o trabalho como uma virtude para o ser humano, tratar o trabalho como uma virtude para nós, é olhar o trabalho como um serviço a Deus. Em tudo o que fizerem, diz o trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. O verso continua dizendo o seguinte: lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Por que Paulo escreve isso então aos Colossenses? A ideia de que o trabalho ele precisa ser um serviço a Deus. Quando o meu patrão, é engraçado, né? Eu não sei vocês, mas eu na posição que eu ocupo na empresa, eu tenho acesso à diretoria da empresa, aos donos da empresa, a dois dos donos. Às vezes,
Hoje, para mim, é uma relação já um pouco mais corriqueira falar com o dono de uma empresa. Mas quando eu comecei minha carreira, a gente pensava no dono da empresa como alguém muito distante. Parecia um semideus, né? Não, lá vem o doutor fulano. Aí a gente pensava assim, nossa, ele deve ser um monstro, né? Porque todo mundo fala com ele assim, se tremendo. Parece assim a ideia de que vem alguma pessoa muito grande, e às vezes ele era pequenininho, assim, igual eu. Aí quem olhava para ele não dava nada, mas ele era o dono da empresa. A gente tinha a ideia de que o nosso patrão, ele era uma pessoa assim, muito inacessível. Mas os donos de empresa são tão homens quanto nós. Não são tão diferentes assim, com as mesmas necessidades, e que talvez Deus tenha abençoado contínuo para os negócios, se eles são pessoas que fazem negócios corretos. Quando se diz que o trabalho, ou seja, que tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com bom ânimo, tudo é tudo. Porque o nosso patrão não é aquele senhor doutor fulano, o nosso patrão é o Senhor, nosso Deus. Ele é o nosso patrão. É Ele quem vai cobrar da gente se o nosso nível de produção é bom ou é ruim. Eu já contei essa história, mas eu preciso contar para você de novo. Quando eu tive o meu primeiro emprego, eu era chefe de uma equipe de 90 pessoas. Imagina só, isso aí já faz uns 20 quilos atrás, mais ou menos. Já tem um bom tempo. Faz tempo que eu não peso menos que isso, 60 quilos. A cara lisa, não tinha nem barba direito. Acabado de sair da universidade. Aí falaram, vai cuidar dessa galera aqui. E aí quando eu cheguei lá, falaram assim, esse setor aqui tem muito crente. Aí eu pensei assim, deve ser o melhor setor da empresa, né? Me botaram num lugar legal, tem muito crente. Meus irmãos, que tristeza. Porque ali tinha o famoso irmão Sucuri. Quem lembra da história do irmão Sucuri? Quem era o irmão Sucuri? Era o irmão que passava o dia enrolando. O dia todo. Porque para ele, o patrão dele, era eu que era o chefe dele, era o dono da empresa. Ele não olhava o trabalho como sendo algo feito para o Senhor. O trabalho ele é algo que tem que ser feito para Deus. Quando Paulo escreve para os Colossenses, ele diz, trabalhem de bom ânimo. Mas a gente às vezes chega na segunda-feira com uma cara de derrota no trabalho, que eu me preocupo quando eu olho para os crentes na segunda-feira e vejo todo mundo com cara de derrota. Sabe por quê? Porque nem o pessoal que vai para cachaça no final de semana chega com cara de derrota no trabalho. Mas os crentes chegam. É muito louco isso, meus irmãos. A gente olha para o pessoal que a gente sabe que é da igreja, olha a segunda-feira, está todo mundo assim morrendo. Pelo contrário, a gente tem que olhar e fazer coisas de bom ânimo, porque a gente faz aquilo para o Senhor. Se seu trabalho é ficar apertando um parafuso o dia inteiro, aperte o parafuso para o Senhor, para que Deus seja glorificado naquele parafuso apertado. Ninguém no mundo vai apertar um parafuso melhor do que você, para a glória de Deus. Porque a gente tem a confusão na mente de que trabalho é só o negócio que eu faço para passar o tempo. O trabalho ele é pesado em muitas circunstâncias. Já trabalhei numa fábrica de cimento. Fábrica de cimento é um lugar insalubre, gente. É um lugar de poeira na cara. É o dia inteiro pó na cara. A gente sai de lá cinza. A fábrica, não existe fábrica de cimento limpa. Isso é invenção. É sujo, é um ambiente hostil, é um ambiente pesado. Um forno de cimento é um lugar que tem 1.800 graus ali dentro. É quente, é pesado, a lida é pesada. Pergunta para um gari como é que é a lida dele, de sol a sol. Pergunta para uma pessoa que trabalha nos correios, que tem que andar para lá e para cá, se arriscando. O trabalho é pesado. Mas quando a gente olha o trabalho para o patrão, que é Deus, a gente consegue achar prazer no trabalho. Porque é Deus quem dá o descanso. O descanso talvez não venha na condição que você enfrenta. Talvez você trabalhe num lugar que não tenha nenhum crente, que todo mundo é incrédulo, aí só tem aquelas piadas ruins, é palavrão para todo lado. Certa vez eu estava conversando com um jovem que tinha começado a trabalhar numa empresa, e aí ele estava no terceiro dia, ele virou para mim, Estevão, não dá, o pessoal ele pega muito pesado o dia inteiro, às vezes vai ser assim. Mas quem sabe o Senhor não te colocou lá para ser luz no meio da escuridão. O verdadeiro patrão não é quem paga o nosso salário no final do dia, no final do mês, mas é Deus. Foi Ele quem nos deu o nosso trabalho. Quando eu vejo o meu trabalho como serviço a Deus, meus irmãos, então fardo
do peso do dia a dia, ele vira propósito. Então eu começo a olhar aquela atividade profissional como um propósito. A sua atividade profissional, a sua escolha profissional, ela é propósito de Deus para você? Foi Deus quem te colocou ali? Você tem convicção de que Deus te deu esse emprego e você está nessa empresa, nessa organização ou nesse negócio porque isso é vontade dele? Porque é isso que a gente tem que perguntar, se esse ambiente é o ambiente que o Senhor me quer. E se Ele quer você ali, trabalhe para que Ele, que é o nosso verdadeiro patrão, seja honrado. Mateus 5,16, você vai abrir sua Bíblia lá então em segundo lugar. Se o nosso trabalho precisa ser feito como um serviço a Deus, nós também devemos glorificar através de cada uma das obras que a gente exerce no nosso trabalho. Mateus 5,16 diz que da mesma forma suas obras devem brilhar para que alguns vejam e louvem seu Pai que está no céu. Amém? Não diga amém, eu li errado o texto de propósito. Presta atenção no texto. Da mesma forma, suas obras devem brilhar para que todos vejam, não alguns, todos verão as suas boas obras, porque elas vão glorificar a Deus. As suas boas obras no seu trabalho, aquilo que você fizer melhor, elas glorificarão a Deus. Mas existe um risco, e aquilo que eu faço de ruim? Bom, se o que eu faço é para Deus, eu procuro fazer bem feito, eu quero glorificar o meu Senhor. Eu quero fazer o melhor que eu posso. Eu trabalho em serviço. Às vezes é difícil a gente olhar para o trabalho da gente como algo que glorifica a Deus. Puxa, será se aquela realmente agrada a Deus? Será se Deus ele se agrada do que eu faço? Quando a gente pensa em contentamento, como falamos no domingo passado, a gente pensa no coração insatisfeito. Mas muitas vezes, meus irmãos, a gente precisa se agradar do Senhor. Nós precisamos nos agradar do Senhor. Nós precisamos olhar para Deus. O que eu faço na minha atividade profissional te honra, te glorifica? Se sim, tudo que eu fizer, cada pedaço da minha atividade profissional, cada detalhe que eu executar, eu vou fazer para a tua glória. Durante um tempo eu era analista, e sendo analista eu precisava produzir muitos gráficos, precisava produzir relatórios, precisava produzir estudos, e eu pensava assim, esse gráfico, ele precisa glorificar a Deus. Esse relatório, ele é o relatório para a empresa ganhar mais dinheiro, mas não é porque a empresa vai ganhar mais dinheiro, mas porque eu, como profissional, preciso fazer isso para a glória de Deus. Agora, óbvio que a gente precisa pensar nas finalidades do nosso trabalho. Pense que, em termos de propósito, nós fomos criados para a glória de Deus. Efésios 1,12, eu tenho falado recorrentemente desse texto, ele mostra que nós, seres humanos, fomos criados para o louvor da sua glória. Então, cada atividade que nós exercemos deve glorificar o Senhor em todo o trabalho que nós estivermos envolvidos, meus irmãos. Se isso honra a Deus, glória seja ao nome do Senhor. E se isso honra a Deus, deve ter um padrão muito elevado. Muito elevado. As obras de Deus são perfeitas. Se você voltar lá em Gênesis 1, os versos 4, 10, 12, 18, 21 e 25 terminam com Deus criando o mundo e dizendo que tudo era bom. Tudo era bom. Porque o que Deus faz é bom. Se o que Deus faz é bom, Deus fez você. E você é? Olha o medo agora. Deus criou você bom. O problema foi o Adão e a Eva. Então agora nós não somos tão bons assim. Aí a gente precisa do nosso Cristo, para que glorificando a Cristo, nós façamos bem. Somente através dele a gente consegue disso. Então no trabalho, meus irmãos, que a gente se envolve, a gente precisa olhar para esse padrão de Deus. Deus chega ao cúmulo de fazer o seguinte, do verso 31 de Gênesis 1, quando ele cria os seres humanos, a sequência do versículo diz, e viu que era muito bom. Não era mais ou menos. Não era um arremedo de coisa feita. No trabalho, Deus fez tudo muito bom. Deus requer que nós também façamos de forma muito boa. A nossa atividade profissional deve glorificar a Deus. As nossas obras vão ser vistas porque nós seremos excelentes naquilo que nós fizermos. Não dá para ser mais ou menos, gente. Não dá para ser mais ou menos.
Não dá para ser meio mussarela, meio calabresa. Não dá para eu ser um profissional mediano. Eu tenho que ser o melhor profissional possível, porque o melhor profissional possível é aquele que Deus é o patrão dele, é aquele que Deus é glorificado através das obras dele. Mas, infelizmente, a preguiça e a mediocridade, elas vêm atacando os seres humanos. Provérbios gasta muito tempo falando do preguiçoso. E a gente teve aqui na nossa série sobre pecados capitais, você vai lá no YouTube e procura, para você ouvir sobre preguiça. E o preguiçoso, muitas vezes, ele está convencido de que está fazendo alguma coisa. E muitas vezes ele está convencido de que aquele seu pleito de preguiça é algo realmente sério. E na prática não é. O preguiçoso, ele hoje está pulverizando as organizações. Às vezes, o preguiçoso, ele participa das atividades na igreja. Graças a Deus aqui nós não temos ninguém assim, amém? Só metade falou amém, eu fiquei preocupado. Tomara que não tenha sido por preguiça. As obras de Deus são perfeitas, meus irmãos. Deus tem um padrão excelente. Ele faz tudo de maneira irretocável, de uma maneira que ninguém pode falar nada. Como nós cantamos há pouco, Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? Quem somos nós? O nosso Senhor nos diz que nós devemos trabalhar com zelo, com capricho e com integridade. Isso é uma maneira de nós adorarmos o nosso Deus, de nós glorificarmos o seu grandioso nome. Em terceiro lugar, você vai lá para 1 Pedro 2,12. Se em primeiro lugar a gente deve trabalhar como um serviço a Deus. Em segundo lugar, Deus é glorificado através das nossas boas obras. Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 2, verso 12, que procurem viver de um exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão o quê? Repete comigo, darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. O nosso comportamento enquanto trabalhadores, independentemente do local de trabalho que você tem, ele precisa glorificar a Deus. O trabalho, então, em terceiro lugar, ele é um testemunho de fé. Pedro vai dizer que a gente precisa estar pronto para responder à razão da esperança que há na gente. Porque nós, como trabalhadores, a gente às vezes parece que aguenta muita coisa, né? Em Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer que a gente sequer sangrou. Pela fé, a gente sequer sangrou, a gente sequer sofreu. O nosso Senhor sofreu muito mais. A gente vai celebrar a ceia do Senhor daqui a pouco lembrando disso. A verdade é que em muitos momentos você vai ter escárnio no seu trabalho. As pessoas vão desdenhar de você. As pessoas vão falar mal de você. Elas vão dizer que você não presta, mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor conhece o teu trabalho. O Senhor conhece você. A pergunta é, se o Senhor sabe quem é você como profissional, qual é a opinião de Deus a seu respeito? Se Deus sabe quem é você como profissional, você terá um testemunho de fé para contar. Deus, como nosso verdadeiro patrão, Ele nos coloca para que nós glorifiquemos o seu nome. E certamente as pessoas, independentemente de qualquer coisa, em algum momento reconhecerão o Deus que habita em você. Não é um Deus qualquer, não é um mini Deus, não é um pedaço de alguma coisa. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Sendo a habitação do Espírito Santo de Deus, onde você botar a planta do seu pé, ali vai multiplicar, ali vai frutificar para a glória do Senhor. Mas nós precisamos crer, gente. A gente precisa crer, a gente precisa olhar para dentro da gente e dizer, eu sou a habitação do Espírito do Senhor, o Senhor habita em mim, e onde eu andar, Ele estará lá comigo. Onde você pisar, será lugar santo. Porque você não tem mais uma caixa, não tem mais uma arca da aliança. A aliança foi feita no sangue do Cordeiro. E você é a habitação do Espírito Santo do Senhor. As pessoas vão reconhecer isso. Quantos testemunhos de irmãos nossos, meus irmãos, nós vemos que servem a Deus de maneira tão singular nos seus respectivos trabalhos. E as pessoas reconhecem isso. As pessoas olham para os verdadeiros crentes nas organizações e dizem, ali é um servo de Deus, ali é uma serva de Deus, porque eles olham essas pessoas e percebem
Deus que faz com que aquela vida seja diferente. Nem todo crente vai ser promovido no trabalho. Nem todo crente vai ser o diretor da empresa, vai ser dono da empresa. Alguns sim e outros não. Mas isso não impede que haja um testemunho de fé nas nossas vidas, meus irmãos. Por onde nós andarmos, nós precisamos lembrar que Deus está conosco. Deus está em nós. O Emanuel está conosco, o Espírito Santo de Deus está em nós e o Pai está de olho na gente o tempo todo. Ele é visto na minha vida, ele é visto na sua vida, na forma como nós agimos, como nós tratamos as pessoas, na forma como nós exercemos o nosso trabalho. Cristo é visto na sua vida. Mas, irmão, eu não trabalho fora de casa, eu trabalho em casa. Minha irmã. É ali que o filho chora e a mãe não vê. É. Porque nós que somos consumidores do trabalho doméstico, eu falo nós, porque lá em casa eu ajudo, mas minha esposa é que toma conta, né, da casa. Eu, como filho, a gente sabe, eu não gostaria de que você entendesse que esse exemplo da minha casa, mas você vai no restaurante. Eu lembro que durante um tempo no trabalho eu almoçava num supermercado, tinha um restaurante de supermercado, e a gente sabia o dia que o cozinheiro estava de bem com a vida e sabia que o dia que o cozinheiro não estava legal. Imagina na sua casa. Na sua casa que o bicho pega, né? Tem dia que você vê assim, a casa está bem arrumadinha, tem limpinha. Tem dia que a casa está pela misericórdia. Não é? Tem dias e dias, meus irmãos. Dias e dias. O trabalho doméstico, ele é tão trabalho quanto o trabalho assalariado em qualquer lugar. Eu diria a você que ele é muito mais cansativo. Todo trabalho deve glorificar o Senhor e deve ser um testemunho de fé. Se você só sabe fritar um ovo, frite um ovo para a glória de Deus. Mas isso não impede que você aprenda a fazer mais alguma coisa. Se você é um profissional numa organização, eu só sei digitar isso aqui. Nada impede que você aprenda a fazer algo mais e crescer na empresa que você trabalha. Sabe por quê? Porque trabalho envolve intelecto também. É muito esforço. A gente vai ver em Gênesis 3 que quando o homem cai, Deus ele aperta o trabalho. Mas o trabalho não é punição. O trabalho é algo que vem de Deus para nós. É um atributo que Deus compartilha com a gente, como suas criaturas, como seus filhos. Em cada tarefa, meu querido, leve consigo o nome de Cristo e revele a presença do Senhor naquilo que você fizer. Para que nós encerremos então, Deus é honrado com o trabalho que você exerce. O fruto das suas mãos, do seu trabalho, Deus é honrado com isso. Então olhe para Ele como sendo o verdadeiro patrão da sua vida. É aquele com quem você vai prestar contas. É aquele que um dia você estará diante dele no tribunal e você vai prestar contas. E quando ele perguntar, e aí, como é que foi no trampo? Como é que foi no trabalho? O que você vai responder? A gente vai prestar contas com ele. Até lá, exerça a sua atividade profissional com paixão e dedicação a ele, para que ele seja glorificado. E se você não lembrar nada do que eu falei nessa noite, lembre que um Deus de excelência, ele merece que os seus filhos o representem com excelência. Para que o trabalho se torne virtude, eu e você precisamos ser excelentes naquilo que nós fizermos para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar?